Boa tarde, queridos irmãos, graça e paz. Estamos começando mais uma escola bíblica dominical aqui. Hoje está sendo gravado um pouquinho mais cedo, tá certo? Estou aqui tá aparecendo aí na tela de vocês, né? A irmã Raimunda ali em cima, pelo menos na minha tela tá assim. Irmão Severino, irmã Joselita no cantinho esquerdo, irmão Alexandre, Xandinho aqui no canto inferior direito. Sejam todos bem-vindos, tá certo? A nossa escola bíblica dominical. Eu estava agora há pouco conversando com os irmãos que estão comigo aqui na sala Zoom, que nós vamos fazer esse experimento hoje pretendemos mantê-lo. A gente vai gravar mais cedo, no mesmo dia da escola bíblica, estou aqui, e os irmãos que quiserem participar aqui pelo Zoom, entra, né? Participar fazendo perguntas, lendo a Bíblia, entram agora entre de 2 horas da tarde, a gente vai gravar às 2 horas da tarde, e no horário vai estar no YouTube para todo mundo ter acesso. Só que tem um detalhe. Hoje, a nossa aula aqui no YouTube está começando normalmente às 5 horas da tarde. A partir do próximo domingo, se Deus quiser, a nossa aula já vai estar disponível no YouTube a partir das 4h30 da tarde. Ou seja, 30 minutinhos mais cedo. Porque fica de 4h30 a aula, digamos assim, até 5h30 lá, né? O tempo da aula, o tempo a hora que você quiser assistir. Porque se você começa a assistir de 4h30, nós entendemos 5h30, dá tempo, se você vir para o culto presencial aqui no templo, dá para você participar, né? Dá tempo de você se deslocar da sua casa e chegar aqui na IBPA. Amém? Bom, dito isso, hoje nós vamos estudar sobre anjos. É isso aí. Nós vamos estudar, tem uma aula sobre anjos. A minha intenção aqui é dar essa aula toda hoje, porque eu só quero ficar com a parte boa dos anjos, tá? Eu estava comentando agora há pouco, o Clean está ali trabalhando, aí o Clean falou assim, e aí vai dar a parte dos demônios, vai falar sobre os demônios na aula, porque, né, estão na categoria, né, os demônios são seres espirituais que, inicialmente, né, estavam lá no céu, servindo a Deus, coisa e tal. Só que se rebelaram contra Deus, a gente sabe a história, né? Aí eu disse para o Clean, bom, eu quero ficar com a parte boa, né, do assunto, quero ficar só com os anjos, os boazinhos. A gente já falou um pouco sobre a origem do mal, né? Quando se originou o mal, o pecado, quando a gente estudou sobre o pecado, algumas aulas atrás, né? Então, só se surgir mesmo isso aqui na turma, aí a gente, semana que vem, a gente aborda aqui, falando dessa parte má. Mas hoje vamos ficar basicamente com os anjos, tá certo? Aqueles seres que permanecem fiéis ao Senhor Deus, que estão lá no céu. Amém? Eu quero convidar ao meu amigo irmão Alexandre para dirigir essa oração, iniciando a nossa aula nesse instante. Amém. Boa tarde, irmãos. Graças e paz. Oremos ao Senhor. Santo Deus, amado Pai que está nos céus, graças te damos, Senhor, pela tua graça e a tua misericórdia sobre nossas vidas, por esse tempo aqui, Senhor Deus, junto com meus irmãos, juntos, a aprender, Senhor Deus, acerca mais da tua palavra, Senhor Deus, e especialmente nessa aula sobre os anjos. Que o teu Espírito Santo ilumine nossa mente, guarde sua palavra em nossos corações, para iluminar a mente do teu servo, pastor Carlos, para que venhamos ouvir e aprender mais e mais da tua palavra, Senhor. Dirige esta aula, guiado pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Alexandre. Muito obrigado, meu amigo. Deus te abençoe. Tá? Bom, aqui os meus irmãos que estão comigo aqui no Zoom, como eu falei, repito, qualquer hora vocês podem me interromper, tá certo? Fazer perguntas, fazer colocações, e eu vou solicitar a vocês, como é o nosso costume, para fazer leitura bíblica, tá bom? Hoje, como eu falei, nós vamos estudar sobre anjos. Deixa eu procurar aqui o nosso slide, o slide da nossa aula de hoje. Tá aparecendo aí, gente, na tela de vocês? O slide? Tá aparecendo? Tá dando certo aí? Faz só um sinalzinho. Tá
Tá aparecendo. Opa, legal. Deixa eu dar aqui uma atualizada aqui na tela. Vamos ver aqui se fica. Opa, vamos lá, né, queridos? Vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu só ver aqui um negócio, irmãos. Deixa eu só ver aqui uma questãozinha rápida com vocês. Porque... Deixa eu só ver se eu consigo ver como é que está aparecendo aqui na imagem. Como é que está aparecendo aqui na imagem. Bom, hoje nós estamos estudando sobre anjos, certo? Sobre anjos, como nós já falamos. E, basicamente, nós vamos ver quem são os anjos, né? E, digamos assim, a categoria de cada um. Mas, já pegando aqui o nosso conceito inicial, dos anjos, tá certo? São espíritos, tá certo? São espíritos ministradores, né? Conforme lá está em Hebreus. Irmã Joselita, a senhora pode abrir aí Hebreus 1,14 e a irmã Raimunda já abre lá em Salmos 148, verso 2 e verso 5. São espíritos ministradores. A gente já vê aqui em Hebreus 1,14. Hebreus 1,14. Sim, 1,14, né? Posso ler agora? Pode, irmã. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? O autor de Hebreus aí está se referindo aos anjos, né? O autor aos Hebreus está se referindo aí aos anjos, que eles são espíritos ministradores, né? Ou seja, eles estão lá servindo a Deus, ministrando, auxiliando os santos, os salvos, a igreja do Senhor. Eles são criados. Se eles são criados, significa que eles não existiram sempre. Um dia eles vieram a existir e alguém os criou. Aí o Salmo 148, verso 2 e verso 5. Irmã Raimunda, a senhora pode ler? A senhora lê o verso 2 e depois pula para o verso 5, irmã Raimunda, por gentileza. 142, né? Toda a criação deve louvar o Senhor. Salmo 148. Verso 2 diz: Louvai a todos os seus anjos, louvai a todos os seus exércitos. Irmã Raimunda está um pouquinho baixo. Os irmãos, pode falar um pouco mais perto do microfone? Vamos lá. Salmo 148, toda a criação deve louvar o Senhor, né? Isso, verso 2. Louvai a todos os seus anjos, louvai a todos os seus exércitos. Verso 5. Louvai o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Ótimo. Ou seja, os anjos foram criados. Aí o salmista nos coloca aí que os anjos, que a criação de Deus deve louvar ao Senhor. Mas no verso 2, ele apresenta aí os anjos, que os anjos eles fazem parte dessa criação de Deus, tá certo? Então, já entendemos que os anjos foram criados por nosso Deus, tá? Então, eles são espíritos ministradores que estão servindo a Deus, que servem a criação do Senhor, e eles foram criados por Deus, com juízo moral e com grande inteligência, mas sem corpos físicos, como eu e você, nós temos corpos físicos, tá certo? Os anjos, eles não têm corpos físicos, ok? Mas eu e você, nós temos. São ministros da providência de Deus, tá? Então, eles estão lá servindo a Deus, eles anunciam,
né, a palavra de Deus, até porque o significado da palavra anjo, né, é mensageiro. A gente vê alguns anjos trazendo mensagens da parte do Senhor aos servos de Deus em toda a Bíblia, ali no Novo Testamento, por exemplo, tá? E no Antigo Testamento também. Mas eles não são seres, digamos assim, com corpos físicos, assim como eu e como você temos um corpo físico, um corpo humano. Eles são seres espirituais, nós não podemos, digamos assim, pegá-los, né? Apalpá-los, mas eles foram criados, contudo, criados por Deus, e eles são dotados de juízo moral, ou seja, juízo de valores. Sabem o que é certo, o que é errado, eles têm emoções, tá certo? Parece muito com a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar como pessoas, seres humanos, né? Como seres humanos, nós pensamos, nós temos um juízo moral, não, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Os anjos também têm esse juízo moral. E os anjos, eles têm uma grande inteligência. Eu lembro que quando eu era garoto, aqui na igreja, eu brincava com os meninos, né? Não sei se eles lembram lá, Mesaque, Sadraque, a gente conversando, e eles diziam assim, rapaz, eu acho que os anjos lá no céu, eles devem tocar muito, né? Que os meninos, eles tocam, né? São músicos aqui da igreja. E aí a gente comentava assim, do coral celestial, dos anjos louvando ao Senhor, coisa e tal. Aí os meninos falavam assim, uau, eu acho que um anjo daquele deve tocar muito guitarra, deve tocar muito uma harpa daquela, deve ter muita habilidade para tocar. Então, assim, eles são esses seres espirituais dotados de muita inteligência, né, que vai além do nosso mundo aqui humano, ok? Então, basicamente, o conceito de anjos são espíritos, não é um ser físico, ministradores, ou seja, que estão servindo a Deus, a sua criação, que foram criados por Deus, que são dotados de juízo, eles sabem o que é certo, eles sabem o que é errado, sabem fazer escolhas, tem muita inteligência, tá bom? Vamos adiantar aqui, rapidamente, deixa eu ver se passa. Aqui o slide. Vamos ver. Opa! Aí você se pergunta, a origem dos anjos, pastor, onde foi? Bom, eles foram criados por Deus, conforme nós já vimos anteriormente. Aí eu já vou pedir para que o meu querido irmão Severino abra lá em Neemias, capítulo 9, versículo 6. O irmão Alexandre, Salmos 148, verso 2. A irmã Josi, a senhora está aí com a gente, irmã Josi? Irmã Josi, irmão Ed. A irmã, se você estiver com a gente, você já fica aí com Colossenses 1, verso 16 e verso 17, tá bom? A irmã Josi, tá? E aí a gente vai aqui, depois a gente vê mais irmãos. A irmã Joselita, Jó, 38, verso 4 e verso 7, e a irmã Raimunda, Gênesis, verso 2 e verso 1. Vamos falar aqui rapidamente sobre a origem dos anjos. Eu vou ler logo o conceito, depois os irmãos aí vão ler as referências bíblicas, tá bom? O irmão Severino lá com Neemias, capítulo 9, verso 6. O irmão Alexandre com Salmo 148, 2, que a irmã Raimunda até já leu, mas a irmã Alexandre lê de novo. A irmã Josi com Colossenses 1, 16 e 17. A irmã Joselita com Jó, 38, 4 e 7. E a irmã Raimunda com Gênesis 2, 1. Bom, eu vou ler aqui o conceito da origem dos anjos. Eles foram criados por Deus. A Bíblia não indica com precisão em que parte foram criados ou quando, né, foram criados. Mas, eu passei aqui sem querer, irmãos. Mas podemos entender que isso deve ter acontecido imediatamente após Deus ter criado os céus e antes de ter criado a terra. Bom, resumindo, a origem dos anjos. Nós não temos uma data. Digamos, a gente pega aqui um calendário, os irmãos estão vendo aqui um calendário, aqui o calendário da IBPA, né? Você pega um calendário e diz, fulano nasceu tal dia, tal mês, tal ano. Com os anjos não dá para a gente dizer isso. A gente não sabe quando é que os anjos foram criados. Mas, de
de acordo com o que nós podemos observar, que eles foram criados logo após, né? Imediatamente Deus ter criado os céus. Deus fez os céus. Deus já existia antes de tudo. Deus sempre existiu. E aí depois Deus cria os céus. E logo após que Deus cria os céus, Deus cria o seu exército celestial, que são os anjos. E antes, ou até podemos dizer assim, bem antes da criação da terra. Aí quando a gente viu lá aquela situação lá da queda de Satanás, né? Quando ele se rebela contra Deus, a gente já observa ali que ele era um anjo e que os anjos eles já existiam há um bom tempo ali no corpo celestial, servindo a Deus. E aí, durante esse tempo, nós não sabemos, pode ter sido milhões de anos, ele se alimentou de ganância, de inveja contra a pessoa de Deus e se rebelou contra o Senhor. Mas vamos ver alguns textos bíblicos que falam sobre a origem dos anjos. Irmão Severino, Neemias 9:6. Leamos. Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas. Convida a todos, e o exército dos céus te adora. Amém? Quando Neemias aí, né, um livro histórico do Antigo Testamento, é interessante que aí já chegando ao final do livro de Neemias, quando Neemias foi um daqueles grandes homens que Deus levantou para para reconstruir a cidade de Jerusalém, os muros de Jerusalém, mais precisamente, quando o povo estava voltando do cativeiro babilônico, né, do exílio babilônico. Aí, Neemias já, digamos assim, vendo o agir de Deus, né, aí louva ao Senhor, né, levanta essa exclamação. E é interessante que, irmãos, nós podemos observar o quanto isso está vivo na mente e nos corações dos antigos, que Deus, ele é o Senhor dos exércitos, né? E aí ele usa a expressão que o irmão Severino leu para a gente de exército celestial, né? Mais ou menos assim que diz? Neemias 9:6. Exército celestial. Exército dos céus te adora. O exército do céu te adora? Que diz, e o exército dos céus te adora. Amém. Olha que bênção. O exército dos céus são os anjos, irmãos. Amém. Neemias, né, o povo de Israel, tem essa consciência de que o exército celestial adora ao Senhor. E é interessante que a gente tenha essa ideia na nossa cabeça. Então, os anjos são chamados aí de exército celestial. Vamos ler novamente, Alexandre, Salmo 148, verso 2. Amém. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todo o seu exército celestial. É interessante que parece até uma repetição do texto que o irmão Severino acabou de ler, né? Até parece uma repetição, né? Então, a origem dos anjos aí se identifica como esses seres celestiais. Esses seres que estão sempre diante de Deus. Gente, eu confesso a vocês que eu tenho uma curiosidade, coisa pessoal minha. Como é que né? Funciona esse exército celestial? Como é que se dá? Como é que são os anjos, né? A irmã Josi, não sei se ela entrou novamente, não foi, gente, aqui conosco? Irmã Josi, a senhora pode liberar a câmera e o microfone e ler para a gente Colossenses? Ou quer ler outro texto? Posso ler daqui a pouquinho? Pode sim, irmã, pode sim. A Bíblia ficou no carro e eu consegui acessar agora. Estava com dificuldade no celular e no computador. Pronto. Aí eu ia buscar e voltei. Tá certo. Pronto. A senhora faz uma troca aí
A senhora fica com Jó 38, tá bom? Lá Tá embaixo. bom, Irmã vou Joselita, buscar. pronto. Irmã Joselita, minha amada, a senhora pode Sim. ler, então, Colossenses 1, verso 16 e 17? Colossenses 1, 16 e 17? Isso. Pode sim. Diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Amém. É interessante que ele está falando aqui, Paulo, né, o apóstolo Paulo, da criação de tudo, dos principados, das potestades, dessas forças. E quando a gente entende aqui, ó, as coisas visíveis e invisíveis, nele foram criadas todas as coisas nos céus. Os anjos estão aonde? Estão nos céus, diante de Deus. Amém? Então, a origem dos anjos vem de Deus. Deus criou os anjos. Eles estão nos céus, adorando ao Senhor, certo? E aí são esses seres espirituais invisíveis, certo? Então, é interessante que o apóstolo Paulo está se referindo a Jesus aqui. A gente até começa a entrar aqui em outro assunto, né? Que é cristologia, falando sobre a divindade de Jesus Cristo. É muito interessante isso. Mas, irmãos, nós vamos enfatizar agora que os anjos vieram desse Deus, do nosso Deus, que criou tudo, tá? E aí, vamos observar aqui, Deus dando uma repreensão lá em Jó. Não sei se a irmã Josi já conseguiu voltar, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu acho que ainda não. Irmão Severino, o senhor... Sim, sim, Conseguiu, irmão Josi? Desculpa. consegui. Peguei o celular do Ed. Ah, legal. Jó, irmã, Jó 38, verso 4 e verso 7. Certo, vamos ler. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Aqui é Deus trazendo uma repreensão. Porque aqui, se vocês observarem no final do nosso conceito aqui, a gente está falando aqui, ó, que deve ter acontecido imediatamente Deus ter criado a origem dos anjos. A origem dos anjos deve ter acontecido imediatamente Deus ter criado os céus e antes de ter criado a terra. Aqui Deus está questionando o homem. Nesse texto que a irmã Josi acabou de ler, o Senhor está questionando o homem. Onde você estava? Onde você estava quando eu criei os céus? Onde você estava? Quem você pensa que é? Né? Deus está dando uma encostada aqui no homem, tá certo? E aí, assim, ó, o verso 7, aí, no final do verso 6, e quem colocou sua pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Onde você estava? Deus está questionando o homem. Ou seja, antes, o que Deus está dizendo? Meu filho, ser humano, eu criei tudo isso em um tempo eterno. Eu sei todas as coisas. E antes mesmo que você existisse, antes que essa terra viesse a existir, a terra que você mora, essa terra que você mora, meu filho, eu já existia e tinha criado um exército celestial, e esse exército celestial já me louvava. Esse exército celestial já me adorava. Deus está simplesmente dizendo, eu sou grande demais. Eu sei tudo o que faço.
E você é finito. Amém? Quer falar, irmã Joselita? Não, estou falando assim, diga, ele era o soberano que estava sobre todas as coisas, né? Deus. Isso mesmo. E ele criou esses anjos, né? E o que eu acho interessante essa expressão que a irmã colocou aí de soberano, porque não dá para a gente, eu vou até fazer aqui um parêntese, não dá para a gente colocar, irmãos, os anjos em pé de igualdade com Deus. Porque isso seria idolatria. Vocês lembram lá em Atos? Eu não separei esse texto, até lembrei e depois não anotei, esqueci de botar aqui. Quando, na visão, um anjo, né, aparece para Pedro, não é assim? Pedro, não foi Pedro? Foi Pedro. Ele não quis adorar um anjo, não foi? Não foi? Não tem essa situação? Pedro? Não foi? Não foi? Pode falar, irmão Severo. Foi. Aí o anjo disse que ele levantasse e que não adorasse. Interessante isso, né? O anjo mesmo se coloca em pé de igualdade com o homem como ser criado. Pois é. O anjo não é divino. Divino é Deus. Ele não era para ser adorado também, não, né? Porque exatamente. Não era para ser adorado. Muito não é para interessante. fazer reza. Né? A gente não pode fazer reza para anjo, petição a anjo. Anjo não é mediador. Né? Não existe anjo da guarda. Não existe anjo da guarda. Tem gente que acredita que tem um anjo da guarda, né? Tem gente que acredita. Agora, Deus diz que os anjos se acampam ao redor dos que eu temo, né? Mas assim, no sentido de Deus proteger o seu povo. A Bíblia não diz que o irmão Severino tem um anjo da guarda, o irmão Joselita tem outro anjo da guarda. A Bíblia não fala sobre isso. Então, assim, e a gente não pode, né, queridos irmãos, orar aos anjos e endeusar os anjos. São seres criados. Amém? Pois é. É interessante a gente ver essa questão da origem dos anjos, porque quando a gente observa e estuda a origem dos anjos, nós chegamos à conclusão de que eles foram criados por Deus, e se nós resolvermos prestar um culto a anjos, ou dirigir uma oração a anjos, tem orações escritas a anjos, tem uns livros de orações aí que se vendem, né, nos lugares, que tem rezas, orações para anjos, tá? Anjo da guarda, não sei o que lá. Irmão, anjo é um ser criado por Deus. Foi criado antes da gente, é verdade. São seres espirituais, são seres poderosos, mas porque Deus deu esse poder a eles, Deus deu essa capacidade a eles. Amém? Esse texto aí que a irmã Raimunda vai ler, de Gênesis 2:1, ele simplesmente relata o encerramento da criação. Tá? Irmã Raimunda, a senhora pode ler? Gênesis 2, verso 1. Pastor. 2, verso 1, é isso? Isso. Assim, os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados. Ponto. É interessante, né? Esse texto bem pequenininho que a irmã Raimunda acabou de ler, ele nos mostra que os céus e a terra, tudo foi acabado. Chegou um dia que Deus terminou a construção. Papai do céu, foi lá e fez tudo. Amém? Então, é nesse ponto aí, entre o início da criação de tudo e esse texto de Gênesis 2:1, que os anjos foram criados. E a gente observa que os anjos já foram criados antes da gente, que a gente foi criado aí, no final da criação. Observe que o homem foi o último ser. Quando eu falo homem, é o gênero, né? A raça humana. O homem e a mulher. O homem, ele foi o último a ser criado, certo? E
Antes, Deus já havia criado outras coisas. O universo, as estrelas, o exército celestial. Depois Deus cria a terra. Tanto é que nesse texto aí de Jó 38, 4 a 7, que a irmã Josi leu, Deus está questionando o homem: onde é que você estava quando eu estava fazendo essas coisas? Quando os anjos estavam lá me adorando. Amém? Bom, vamos para frente. Nós vamos observar que existem categorias de anjos, irmãos. Como assim, pastor? Categorias de anjos? Existe uma espécie de divisão angelical, divisão de anjos. Vamos ver aqui, ó. Existem os querubins, tá? Irmão Alexandre, já abra lá em Gênesis 3, 24, meu amigo, meu irmão Alexandre, tá certo? Foi dada a tarefa de guardar a entrada do jardim do Éden, os querubins. É esse texto aí que o irmão Alexandre vai ler para a gente, lá de Gênesis 3, verso 24. Achou aí, Xande? Achei. Pronto. Diz assim: E havendo expulsado o homem, pôs ao leste do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Quando traz aqui esse conceito, Alexandre, de guardar, né, de ser guardião do jardim do Éden, já nos apresenta essa ideia mesmo, né, de que os querubins eles são aqueles mais voltados para uma espécie de sentinela, de vigia, até mesmo de serviço, né, de guerra, digamos assim, de luta, né? São guardiões, Verdade. né? Não é verdade? Então, a gente vê essa categoria de anjos, tá certo? Já apresento para você na Bíblia que são 3 categorias. A primeira é essa: querubins, que tem um serviço mais de ser guardião. E eles aparecem ali no jardim do Éden, com a tarefa primordial de guardar aquele jardim. Isso me nasce até uma curiosidade, irmãos. Eu vou compartilhar uma coisa com vocês, vocês podem achar até bobo da minha parte. Eu estava assistindo aquele filme lá em casa, um dia desse, semana dessa, do King Kong, aquele macaco bem grandão. Aquele filme do King Kong, sabe, irmãos? E aí, Kong, o nome do filme, A Ilha da Caveira. Um filme muito bom, recomendo, é bacana o filme. E aí os camaradas, eles acham essa ilha, uma ilha perdida, no meio do Pacífico, do Oceano Pacífico. E essa ilha, ela tinha muitos animais, inclusive esse macaco lá, o King Kong, né? O Kong bem grandão, e muitos animais grandões, e tinha lá umas pessoas também, e era muito interessante. Aí eu fiquei pensando assim, eu confesso a vocês, quando eu estou assistindo uma coisa, eu já associo com a Bíblia. E eu fiquei pensando, rapaz, no filme eles acham essa ilha olhando nos satélites dele. Deus guardou tão bem guardado o jardim do Éden, com esses querubins, que até hoje, que por mais satélites de alta geração, da mais alta geração, da melhor tecnologia possível, até hoje, o homem não conseguiu achar o Jardim do Éden. Você já parou para pensar nisso? E aí, quem tem essa função de guardar o Jardim do Éden? Os querubins. Eu acredito, irmãos. Eu acredito em Gênesis. Eu acredito que o Jardim do Éden está guardado, sabe? E esses querubins, e ainda Deus colocou uma espada, né? A espada é um símbolo de luta, de guerra, de batalha, né? Com esses querubins lá, guardando esse jardim. Então, os querubins são esses seres poderosos de luta, de guarda. Meus amados alunos, querem comentar alguma coisa? Alguém? Eu não estou vendo vocês. Se vocês quiserem comentar, é só liberar o microfone. Não, não. Vamos para frente? Vamos para a próxima categoria, então?
Olha aqui, ó. Deixa eu ver se aparece aqui a próxima categoria. Os serafins, gente. Olha aí, ó. Eles são mencionados somente em Isaías, capítulo 6, do verso 2 a 7, onde eles continuamente adoram ao Senhor. Amém? Vamos lá? Quem quer ler? Eu estou fazendo igual sala de aula mesmo, presencial, né? Voluntário para ler? Opa, apareceu a irmã Raimunda, né? Leia aí, irmã Raimunda. Isaías, capítulo 6, versos de 2 a 7. Isaías, verso 2. Capítulo 6, do verso 2 ao verso 7. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os seus rostos, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor do Exército, toda a terra será cheia da sua glória. O 4, e os seus umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim, que vos perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E aos meus olhos virão o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas a um dos serafins voou para mim, fazendo na sua mão uma brasa viva que tirará do altar com sua tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, a purificado ao teu pecado. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Amém, irmã. Muito obrigado. Então, os serafins são esses seres angelicais aí, responsáveis diretamente, olha que coisa interessante, pela adoração contínua ao nosso Deus. Eu fico imaginando essa visão, analisamos bem, que aqui foi quando o profeta Isaías, o texto aí de Isaías capítulo 6, quando o profeta Isaías ele teve o seu chamado, lembram? Quando Deus chamou o profeta de Isaías para o ministério. E aí ele tem essa visão do trono de Deus. E ele diz que esses serafins estavam voando perante Deus e adorando a Deus. Eu fico aqui a pensar, se eles estão voando, adorando a Deus, diante do trono de Deus, e depois eles vêm e tiram uma brasa viva do altar do Senhor e purifica os lábios de Isaías, esses anjos são seres muito puros. É um significado assim de pureza. Isso nos faz refletir que para nós adorarmos a Deus, para que eu e você, meu amado irmão Alexandre, meu amado irmão Severino, Joselita, Josi, Raimunda, irmãos que estão conosco no YouTube, para nós adorarmos a Deus, irmãos, se faz necessário pureza. Pureza diante do Senhor. Tanto é que Isaías logo exclamou: ai de mim, que sou um homem impuro, que habito no meio de lábios impuros e que habito no meio de um povo impuro também. Né? E aí esses anjos, por estarem diante de Deus, em comunhão com Deus e adorando a Deus, vem logo e toca Isaías, os lábios de Isaías com a brasa viva. Serve uma reflexão incrível para as nossas vidas. Bom, então nós já vimos que os querubins, a primeira categoria, tá certo? Que são aqueles guardiões, os serafins, que são aqueles responsáveis pela adoração. E aí, meus alunos que estão comigo no Zoom, qual é a terceira categoria? Quem vai dizer? Libera o microfone e diga para a gente. Arcanjos. Arcanjo. Arcanjos. Muito bem, vocês já vão aproveitar e vão ler aqui, que é grande, o conceito de arcanjo. Eita, tem coisa para falar de arcanjo, gente? São os arcanjos.
Tá? Vamos lá, irmão Severino, por favor, leia para a gente Tessalonicenses. É primeira, viu? Eu esqueci de colocar aí primeiro, mas é primeira Tessalonicenses 4,16. Foi um erro meu aí. Olha a nossa. Primeira Tessalonicenses 4,16. Vamos começar falando aí dos arcanjos com um texto da palavra. Leiamos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Paulo está falando aqui, irmãos, é um texto, rapidamente explicando esse texto que o irmão Severino leu, é um texto escatológico, ou seja, um texto das últimas coisas. Paulo está falando aqui da volta de Jesus, que ao soar da voz do arcanjo, tá certo? E o soar da trombeta, o arcanjo, o que ele diz aqui, ó? Com a voz do arcanjo, o arcanjo vai falar, né? Arcanjo, aquele líder dos anjos, ele vai falar. E o soar da trombeta, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo está aqui explicando como é que vai ser, digamos assim, a respeito da segunda volta de Jesus, segunda vinda de Jesus, tá? Aí o que acontece? Ele expõe aqui sobre essa espécie de líder angelical, o arcanjo, tá bom? Irmão Severino, dá para ler aí esse conceito, a escritura? Irmão Severino? Consegue ler aqui em cima? A escritura indica que há... Sim. Lê aí. Aqui, ó. A escritura indica que há uma hierarquia e ordem entre os anjos. Um anjo Miguel chamado arcanjo. Em Judas 9, título que indica governo ou autoridade sobre outros anjos. Ele é chamado um dos príncipes supremos. É isso aí. Obrigado, gente. Né? Então, esse anjo, né, Miguel, arcanjo Miguel, ele aparece várias vezes na Bíblia. Lá em Judas, tá certo? Apocalipse também, eu não coloquei aí, mas aparece em Apocalipse, tá? Em Daniel, tá ok, queridos? Então, o arcanjo, eu quero dizer assim, que ele é o líder dos anjos. Vamos ver aqui. Irmã Joselita, a senhora já abriu aí Judas 9? Sim. Leia pra gente, por favor. Judas 9 diz assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenderá. Olha aí, aqui logicamente que Judas, né, tá falando de outro assunto, mas aqui ele cita o arcanjo, né? O arcanjo Miguel, esse líder dos anjos, ele estava lutando contra Satanás, líder dos demônios, né? Então a gente já vê aqui, né, que ele é um governador, ele é uma autoridade entre os anjos, né? Irmã, deixa eu ver, irmã Josi, a senhora está aí? Leia por gente Daniel 10:13, por favor. Daniel 10:13. Vai falar que Miguel é um dos príncipes supremos. Daniel 10:13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Olha só, é interessante a gente observar o contexto do texto, tá bom? O livro de Daniel, ele é dividido em duas partes, irmã Josi e amados irmãos do Zoom e YouTube. Os 6 primeiros capítulos do livro de Daniel, eles são ali, eles narram a história de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego na Babilônia, certo? Narra a história deles ali. Os capítulos finais, a partir do capítulo 7 até o 12, ele é um livro escatológico. O que quer dizer isso, pastor?
escatologia, a gente vai estudar isso a um dos últimos assuntos, é o estudo das últimas coisas, ou seja, das coisas que ainda vão acontecer, o Apocalipse. Tanto é que, entre os estudiosos, Daniel é considerado, o livro de Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento, tá certo? Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Então, do 7 ao 12, ele está falando da volta de Jesus. Mesmo antes de Jesus ter vindo a primeira vez, ele já está falando da segunda vez, da segunda vinda de Jesus, tá? E aí, no texto que a irmã Josi leu para a gente, de Daniel 10, 13, ele cita, né, de uma de linguagem figurada, usando a questão dos príncipes da Pérsia, né, que resistiram a ele, coisa e tal. E aí vê o príncipe Miguel, né? A gente tem que entender quando o assunto passa para a escatologia, assim como o livro de Apocalipse, Daniel usa muito da simbologia, tá certo? De símbolos para ilustrar, tá certo? Uma realidade celestial e vindoura, tá bom? Então, ele usa aqui esse Miguel como um líder, um príncipe entre os demais que vai lutar contra os inimigos de Deus. Amém? Então, nós temos aí 3 categorias, basicamente, de anjos. Querubins, que são os guardiões, os serafins, que são aqueles que estão diante continuamente do trono do Senhor, adorando a Deus, e os arcanjos, ou arcanjo, né? Basicamente, a gente ouve mais falar do Miguel, dele na Bíblia, ou só dele, que é líder. Esse prefixo arco significa governante, né? Governar, liderar, tá certo? Então, Miguel, ele é esse que lidera, que governa, é o líder dos outros anjos. Dito isso, a gente vai passar para a última parte da nossa aula de hoje, tá certo? Que são testemunhos da existência dos anjos. Eu separei aqui, coloquei aqui 4 testemunhos na palavra de Deus que falam aí sobre a existência dos anjos, tá certo? 4 testemunhos aí na Bíblia que fala da existência dos anjos. O primeiro e mais importante é o do Senhor Jesus, amém? O do Senhor Jesus, o mais importante, tá? Cristo comprovou a existência dos anjos. E aí, eu vou compartilhar aqui. Alexandre, João, capítulo 1, versículo 51, meu amigo, por favor. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O Senhor Jesus Cristo atestou a existência dos anjos. Amém? Então, testemunhos sobre a existência dos anjos. Não é invenção de pessoas, de seres humanos. O próprio Deus, na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo, fala da existência dos anjos. Um apóstolo fala dos anjos, tá certo? Irmã Raimunda, Gálatas capítulo 1, versículo 8, por favor. Gálatas 1, verso 8. O apóstolo Paulo também testemunhou a respeito da existência dos anjos. Pode liberar seu microfone, irmã Raimunda. Raimunda? Pode falar. Tá me ouvindo, irmã Raimunda? Tá liberado seu microfone. Pode ler, irmão. Gálatas 1, 8.
Nós não conseguimos ouvir a irmã Raimunda. Vou fazer o seguinte. Irmã Joselita, a senhora Gálatas 1:8. Um versículo aqui. Gálatas 1:8, né? Diz, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Olha só, Paulo está falando de outro assunto, né? Está falando sobre a mensagem do evangelho, o verdadeiro evangelho, falando aos Gálatas, mas ele fala aí de anjos, né? Ele faz uma comparação, né? Falando aí dos anjos, né? Que até mesmo que o anjo anuncie outro evangelho seja considerado anátema. Então, o apóstolo Paulo atesta aí a existência dos anjos. Sabe até quem fala da existência dos anjos? Está com o microfone aberto? Irmão Severino, por favor. Mateus 4:6. Satanás, até Satanás, o adversário. Leiamos. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropecem com teu pé em alguma pedra. Interessante, né? Então... Estou ouvindo agora, pastor, viu? Opa, então a senhora já lê para a gente Apocalipse 1:1. Então, então, só voltando aqui, desde que o irmão Severino leu, até Satanás, ele diz que os anjos existem, né? E o apóstolo João, ele fala mais de 60 vezes no livro de Apocalipse sobre a existência de anjos. Mas aí, vamos ler só o versículo 1 de Apocalipse. Tá bom, irmã Raimunda? Leia para a gente aí Apocalipse 1:1. Ah, pastor, perdão, porque meu telefone está meio desmantelado. Apocalipse, né? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em seu... Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Apocalipse, pastor? Apocalipse 1, versículo 1. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelos seus anjos enviou, aos notificou a João, seu servo. Olha só, aí já, João, no prefácio, na introdução do livro de Apocalipse, ele fala que o Senhor Jesus Cristo enviou por meio de seus anjos, né? Essa revelação, um anjo do Senhor trouxe essa revelação a João. Resumindo a história, queridos irmãos, amados, a grande verdade é que existe uma legião de anjos que nós não podemos ver. Anjos existem, conforme o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, capítulo 6, que a gente deve, a partir do verso 10, que a gente deve se revestir de toda a armadura de Deus. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, né? Mas contra as hostes espirituais, as potestades, coisa e tal. Então, assim, existe seres do bem e seres do mal. Nós vivemos um mundo, até rimando, muito material. Tá certo? Os anjos existem. Hoje nós estudamos, e vamos ficar por aqui, com os anjos bons. Estudamos os anjos bons. Só a parte boa, né? Oi, irmã? Só a parte boa, né? Só a parte boa é melhor, né? A gente já ouve tanta coisa ruim, né? Pois é. Então, assim... Amém. Mas a grande verdade é que existe um mundo espiritual à nossa volta. Nós vimos aí os anjos. Os anjos, os querubins, os serafins e os arcanjos. Todos eles estão diante de Deus. Existe a parte má, Satanás e seus demônios, que se rebelaram contra Deus. Mas a minha palavra final aqui, que o intuito da nossa aula de hoje é que nós venhamos aprender um pouco mais, a entender, a vermos e a entendermos que existe um mundo à nossa volta, um mundo espiritual,
que nós não conseguimos ver. É verdade. Existe esse mundo espiritual à nossa volta, mas ele existe. E se existe esse mundo espiritual, esse exército celestial de anjos, é que o nosso Deus está sobre ele, está por trás dele. O nosso Deus tem quem criou tudo. Que eu e você possamos crer, pois um dia Jesus virá, como diz aquela música, outra vez aqui. E um dia estaremos juntamente com os anjos, com o corpo transformado, glorificando ao nosso Deus. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Que possamos crer e confiar em nosso Deus. Ele é o Senhor dos Exércitos. Na próxima, Amém. nós começaremos a estudar, é um assunto muito longo, o assunto de hoje foi pequeno, mas na próxima aula nós começaremos a estudar sobre a história da igreja. E eu estava aqui dando uma lida no resumo que eu preparei alguns meses atrás, sobre o que a gente vai abordar sobre a história da igreja. A gente vai estudar a história da igreja lá no Novo Testamento. A primeira parte a gente vai ver lá em Atos, tá certo? No livro de Atos, a história da igreja, a igreja ali em Jerusalém, a igreja entre os gentios, em Antioquia. Depois veremos a história da igreja entre os pais, tá certo? Um pouquinho ali, chegando, pegando os pais, Idade Média, Reforma, e a história da igreja, grandes avivamentos, tá certo? Missões no mundo e a igreja hoje, a igreja no Brasil, tá? Porque depois tem a história dos batistas no nosso currículo. Logicamente, aqui em História da Igreja, a gente vai ficar estudando mais ou menos um mês. Serão as 4 aulas aí que a gente vai ver sobre a história da igreja, tá bom? Deixa eu só desmarcar aqui. Prontos. Agora nós estamos aqui aparecendo. Tá aqui os amados irmãos que estiveram comigo no Zoom. A irmã Raimunda ali, irmão Severino, irmã Joselita, irmão Alexandre, irmã Josi. Tá certo? Os amados estiveram comigo. Eu quero convidar você, meu amado irmão, a estar comigo, estar conosco próximo domingo aqui no Zoom. Eu falei no início da nossa aula que agora as nossas aulas vão ser gravado ao vivo. Nós vamos gravar um pouco mais cedo, às 2 horas da tarde. Por quê, pastor? Porque está ficando muito corrido, irmãos. A grande verdade é essa. Que a gente grava, a gente dá aula de 5 até 6, aí depois já tem que começar o culto 6h15, tá certo? Então, assim, a gente grava um pouco mais cedo. Então, se você quiser participar aqui da aula, igual esses irmãos que estão comigo aqui na sala Zoom, que está aparecendo aí na sua televisão, você entra no link que a gente vai compartilhar às 2 horas da tarde, que a gente vai estar gravando a aula. A nossa aula também vai estar disponível no YouTube um pouco mais cedo. Ao invés de ser às 5 horas da tarde, será às 4h30 da tarde, a partir do próximo domingo. Hoje, né, vocês viram aí que começamos às 5 horas da tarde a nossa aula no YouTube, mas a partir da semana que vem, para dar tempo, a aula termina ali começando de 4h30 e terminando de 5h30, dá tempo, se você pretende vir para o templo cultuar, a aula terminando de 5h30, o culto é de 6h15, né? Dá tempo você se organizar e vir para o culto. Terminando de 6h já fica difícil do irmão vir para o culto, né? Então, hoje ainda foi 5 horas, né? A nossa aula aqui no YouTube. Mas a semana que vem já vai estar disponível a partir das 4h30. E lembrando, se você quiser participar aqui, fazendo perguntas, lendo a Bíblia, fazendo colocações, a semana que vem a gente vai começar a estudar sobre a história da igreja, entra aqui às 2 horas da tarde, que é o horário que a gente vai gravar aqui pelo Zoom. É o gravado ao vivo. Amém? Os irmãos aí, querem falar alguma palavrinha, dar alguma palavra nesse momento final? Somente agradecer, foi muito boa a aula, tá? E desejarmos estar sempre preparados para as próximas aulas. É muito bom aprender da palavra de Deus. A escola bíblica dominical, para mim, é uma maravilha. Toda a vida eu gostei demais. O que eu sei da Bíblia, a maior parte que eu sei da Bíblia, tudo eu aprendi na escola bíblica dominical. Excelente testemunho, irmãos. Muito bom. Amém. Também só queria agradecer, né, a Deus pela participação, né, aqui, aprender, né, sobre esse texto tão bom, né. O pastor, semana passada, deu aula, né, sobre a eleição, né, salvação, aquele assunto chato, né,
Tem até os anjos eleitos, né? Também eu tava dando uma olhada aqui. Lá em 1 Timóteo, né? 5:21, né? Tem até os anjos eleitos. Aí eu me lembrei, eu vendo aqui uns textos, aí eu me lembrei. Dá para real o pastor depois. É muito bom. Tem coisa que a gente só vai saber no céu, viu? É, Por mais que a gente estude, arranca os cabelos aqui, tem coisa que só dá pro céu mesmo. Não tem que não. Isso. Amém? Bom, amém. queridos, Amém. ficamos assim então. Agora a gente vai se organizar. E você que vai participar do culto de hoje, de casa, da ceia do Senhor, pega o seu pãozinho pequenininho, tá? Suquinho da uva, tá bom? E aí eu vou criar um link, tá? Na hora da ceia, no meu celular. Esse celular aqui que vos fala, esse aqui que eu peguei agora, tá vendo? Eu vou estar lá no púlpito, eu mesmo vou criar esse link e vou colocar no grupo da igreja. Essa informação aqui é nova, até para não atrapalhar a transmissão, porque os meninos vão estar usando outro programa. Eu vou pegar esse celular, colocar aqui na minha frente, lá no púlpito, tá certo? E os irmãos que não vão poder estar conosco no culto vão entrar no Zoom, tá certo? E aí, vão entrar no Zoom e eu vou estar, digamos assim, com o meu celular, vocês vão estar me vendo em tempo real, na hora da administração da ceia, tá certo? A gente acompanha também, né? Oi, querida. A gente fica acompanhando também, né? O momento da ceia. Da ceia pelo Zoom, igual estão aqui, tá certo? Aí eu vou deixar esse meu celular aqui, esse meu celular que eu peguei, ele vai servir de câmera, tá certo? Aí vocês vão acompanhar bem de pertinho, tá certo? Para não ficar longe. Tá bom. Amém? Pelo Zoom. Amém. E aí vocês que estão em casa, pelo YouTube, se vão participar da ceia, irmão, entra no link que a gente vai compartilhar daqui a pouco do Zoom, tá certo? Porque tem um atraso. Se você vai participar pelo YouTube, vai ter um atraso aí de 40 segundos ou mais. Digamos assim, comamos o pão, a gente já vai ter comido o pão e aí você vai estar começando a comer o pão ainda. Você vai estar começando a comer o pão, você vai estar, digamos assim, começando a comer o pão quando a gente está terminando de tomar o vinho, que é o suco da uva. Tá certo? Pra Vai dar gente certo. real. Viu? Você entra no Zoom. Deus abençoe. Irmãos, vamos orar? Tá? Vamos orar? Irmã Raimunda, a senhora pode orar encerrando? Sim, pastor. Posso. Está ouvindo, pastor? Está dando para ouvir? Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, queremos te agradecer, meu Pai amado e santo, por mais uma rica oportunidade que o Senhor nos concede nesta tarde, Pai, junto com todos os nossos irmãos, para aprender mais de Ti, Senhor. Pai, obrigada, Senhor, por tudo, por toda oportunidade, pela irmã Joselita, pelo irmão Severino, pelo irmão Alexandre, pela irmã que estava aqui. E também quero, Pai amado e santo, te agradecer pela vida do pastor, Pai. Pai, que a cada dia o Senhor venha, meu Deus, a cada dia dando sabedoria e discernimento ao teu servo, Pai, para que ele possa cuidar das tuas ovelhas, Senhor. Pai, muito obrigada por essa aula, Senhor. A cada dia aprendemos mais de ti, meu Pai. Perdoa todos os nossos pecados, Senhor. E a cada dia nos guia, meu Deus, na tua vereda. Não posso tropeçar, mas sim seguir em frente e olhar só para ti, meu Deus. Por isso te louvamos e te agradecemos por essa rica oportunidade, em nome de Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Amém. Amém, irmãos. Estamos terminando assim a nossa aula. Um forte abraço. Até daqui a pouco em nosso culto, às 6h15. Tá, irmão Josi, irmão Xande, irmão Joselito, irmão Severino, irmã Raimunda e amados irmãos do YouTube. Um forte abraço.